Beleza, já está gravando. Bora começar aqui devagarinho. Bom, a aula de hoje a gente vai tratar sobre o assunto de trabalho e energia, tá? Então, deixa eu só pegar aqui. A aula de hoje a gente vai falar de trabalho e energia, tá? Só que tem um detalhe que é importante mencionar aqui, tá? Qual é o tipo de energia que eu estou falando, qual é o tipo de trabalho que eu estou mencionando, tá? Na física, essas duas palavrinhas têm significados diferentes do que a gente tem usualmente, tá? Trabalho mecânico e a energia mecânica, que, como o nome já sugere, está relacionado a forças que estão atuando sobre um objeto, ou então qual é o estado de movimento de um objeto, por aí vai, né? Vamos ver isso hoje, tá certo? Então, pessoal, o trabalho na física, ele é definido como sendo energia transferida para um objeto. Tá, então eu defino o trabalho em forma de energia, só que eu não defini ainda o que é energia. Beleza, vamos esclarecer tudo isso, certo? Mas, vamos entender aqui uma coisa. O fato desse programa não estar funcionando, eu ter que permitir todo mundo entrar é chato, mas tudo bem, não tem problema não. Vamos definir aqui uma coisa. O trabalho é definido em termos da energia transferida. Só que eu não defini ainda o que é energia. Ok, vamos ficar com essa dúvida aí. Rapidinho a gente chega lá, tá bom? Bom, o trabalho, ele é uma grandeza física que ele também pode alterar o estado de movimento de um objeto, tá certo? Então, eu vou relacionar o trabalho com uma palavrinha, com uma definiçãozinha bem interessante, que é chamada de estado de movimento. Estado de movimento. Vamos definir o que seria um estado de movimento. Como o nome já está sugerindo, é uma situação que determina se o objeto está em repouso ou então está em movimento. Então, eu posso definir o meu estado de movimento basicamente de duas formas. Eu posso dizer que um objeto tem um estado de movimento se ele tem duas situações. A primeira, se ele está em repouso, ou então se ele está em movimento. O que é que me define, né? O que é que define, por exemplo, a mudança no estado de um movimento de um objeto, né? Vamos supor, eu tenho aqui vamos colocar um referencial, que é um eixo X qualquer, e eu tenho um objeto que ele está em repouso, certo? Vamos colocar aqui, nessa situação de movimento, para ele estar em repouso, eu vou colocar uma velocidade inicial igual a zero, e também eu vou colocar uma aceleração também igual a 0 metros por segundo ao quadrado. Nessa situação, o meu objeto está em repouso. Por quê? A velocidade dele é zero e ele não está alterando, ou seja, a velocidade é zero e ele não está mudando de velocidade, que é a aceleração que faz com que o objeto mude de velocidade. Qual é a situação que você tem que fazer para mudar o estado de movimento de um objeto do repouso para o movimento? O que você tem que fazer com esse objeto? Né? Aqui já vamos falar do ponto de vista das leis de Newton. Se eu tenho aqui um objeto de massa M
como é que eu faço para mudar o estado de movimento desse objeto? Bora, galera, abre o microfone aí e responde. Bora participar também. Quebrar a inércia. Mudar a inércia, beleza. Como é que você faz isso? Aplicando uma força, um vetor. Pronto, beleza. Eu vou mudar o estado de movimento do objeto pela aplicação de uma força. Por quê? Da segunda lei de Newton, o que a gente tem? Segunda lei de Newton. Da segunda lei de Newton, o que a gente tem? Força é igual a massa vezes a aceleração. Então, se eu quero causar uma aceleração em um objeto, e essa aceleração, consequentemente, vai mudar a velocidade do objeto, eu tenho que fazer isso realizando a aplicação de uma força. Tá? Agora, quem aplica a força, e aqui eu vou colocar essa força vetorial também, né, só para a gente mudar, só para a gente acostumando a tratar com essas grandezas vetoriais, na hora que eu aplicar essa força, eu vou mudar vou até colocar aqui, vou botar a mesma força, certo? No aplicando uma força, eu apliquei também para o meu objeto de massa M, eu estou colocando também a aceleração, e agora ele saiu do repouso e foi para o movimento, para uma situação de movimento, ou então um estado de movimento, devido à aplicação de uma força. Ok, beleza. Agora, quem aplica essa força, tá, está realizando um certo trabalho, ou seja, a pessoa que está aplicando força, né, vamos botar assim, no caso mais simples, eu estou aplicando a força sobre esse objeto de massa M, ou seja, eu estou gastando energia para que essa força seja aplicada. Tá? Por isso que a gente se refere, né, aqui voltando para o slide, por isso que eu me refiro ao trabalho como sendo energia transferida de um objeto para outro. Ou seja, eu transferi energia minha para o objeto devido à aplicação de uma força. Certo? E E aqui é só questão de nomenclatura, tá? O W, ele vem de work, que seria trabalho em inglês. Mas a gente está seguindo um livro que foi escrito em inglês, então essas grandezas, a maioria delas se refere, né, aos nomes das grandezas físicas em inglês. Mas isso aqui é só um detalhe, tá bom? Então eu tenho um trabalho qualquer, e ele vai ser definido fisicamente em termos da força, tá? Então, eu vou usar a força e o vetor de deslocamento. Tá? Então, fisicamente, o trabalho ele pode ser definido em termos da força e do deslocamento. E essa é a quantidade de energia que eu tive que transferir para o objeto para que ele realizasse um certo deslocamento ΔX. Certo? Agora vamos ver aqui os detalhes dessa equação do trabalho, tá? O trabalho, ele é uma grandeza escalar. Opa, faltou isso aqui. Trabalho é uma grandeza escalar, porque ele é função do produto escalar de dois vetores, tá? Então, aqui eu estou fazendo o produto escalar dos vetores força e do vetor deslocamento.
E vamos anotar aqui, só para que fique claro o que eu quero. Vamos anotar aqui, só para que fique claro quais são essas duas grandezas, né? Aqui eu vou ter o trabalho. Aqui é a força que está sendo aplicada sobre um objeto. E aqui eu vou ter o deslocamento. Se o deslocamento for em linha reta, tranquilo, a gente não tem que se preocupar com isso, certo? Mas se o deslocamento for uma trajetória qualquer, você tem que realmente medir, né, calcular quem é esse deslocamento. Ou seja, mostrei isso aqui para vocês na aula passada. Qual é a diferença de trajetória para deslocamento, né? Mas vamos ver aqui novamente. Só para relembrar. Deslocamento. Se eu tenho uma trajetória qualquer saindo de um certo ponto A e eu faço uma trajetória qualquer até chegar no ponto B, o que está em azul é a trajetória, que é a distância percorrida, tá? E eu vou botar aqui em preto o vetor deslocamento, que é um vetor que sai de um ponto e chega no outro ponto. Tá? Então, aqui eu vou ter o meu deslocamento em preto. Azul é trajetória, preto é o deslocamento. Tá? Na grande maioria dos casos, o que a gente vai fazer são trajetórias retilíneas, certo? Então, a gente não tem que se preocupar tanto com isso, mas, como a gente está vendo as coisas do ponto de vista físico, tá? Eu tenho que explicar tudo bem direitinho. Então, a questão de nomenclatura, tá? A maioria dos livros chama de S, a distância percorrida, enquanto X aqui eu estou usando como sendo o deslocamento. Então, o trabalho é feito através do produto escalar do vetor da força e do vetor do deslocamento, certo? Se você não quiser trabalhar de forma vetorial e preferir utilizar as grandezas escalares, certo? Você pode usar o módulo da força e o módulo do deslocamento, lembrando que você viu lá em álgebra linear, se eu não me engano, a definição de produto escalar, certo? Então, o produto escalar de dois vetores, vou pegar um vetor A e um vetor B, e eu vou realizar o produto escalar desses dois vetores. Isso é feito com o módulo do A vezes o módulo do B vezes o cosseno do menor ângulo entre os dois vetores. Então, aqui o vetor A, aqui o vetor B. O menor ângulo entre os dois vetores vai ser esse ângulo θ, certo? Então, o trabalho, ele também vai ser calculado dessa forma, né? Então, eu poderia dizer que este trabalho pode ser calculado como sendo, do ponto de vista escalar, né? Olhando para o módulo da força e para o módulo do deslocamento, esse trabalho pode ser calculado como sendo a força vezes o deslocamento vezes o cosseno do menor ângulo entre os dois vetores de força e deslocamento. Ah, professor, então se eu pegar, por exemplo, no caso que eu desenhei ali, se eu pegar uma força que está no mesmo sentido do deslocamento, né? Está aqui o meu referencial X, eu vou pegar uma partícula qualquer, sair desse ponto inicial, vou arrastar essa partícula até esse ponto final, fazendo a aplicação de uma força constante, né? Essa partícula, nesse caso, sofreu esse vetor deslocamento bem aqui, ΔX. Nessa situação, qual vai ser o ângulo entre os dois vetores? Bom, o ângulo vai ser zero, porque nessa situação, a força e o deslocamento são
paralelos, né? Se eu desenhar os vetores aqui embaixo, o vetor força, ele está paralelo ao vetor deslocamento, certo? Nessa situação, o ângulo entre os dois vetores é igual a 0 graus, o cosseno de 0 graus é igual a 1, então eu posso dizer que nessa situação o trabalho foi positivo. Ah, o trabalho pode ser negativo? Pode, basta você inverter o sentido da força. Eu vou chamar essa aqui de força 1, né? E vamos botar aqui, se eu estiver bagunçando muito o desenho, vocês avisam, tá? Mas vamos colocar aqui, para o mesmo deslocamento, vou colocar uma força 2, por exemplo. Aí eu tenho que só fazer uma consideração aqui, certo? Para que haja esse deslocamento, a condição que eu tenho que ter é que a força 1 em módulo ela tem que ser maior do que a força 2. Aí eu estou fazendo com que o objeto se mova para minha direita, certo? Mas, no caso do trabalho, né, se a gente for levando em consideração isso aqui, no caso do trabalho, se eu pegar a força 2 apontando para a esquerda, vou botar aqui vetorial, e o deslocamento apontando para a direita, nessa situação, o ângulo entre os dois vetores é de 180 graus. Aqui a gente vai ter que o cosseno de 180 é igual a menos 1, e isso indica que o trabalho feito pela força 2 é um trabalho negativo. Então, em algumas situações, como já está aqui, como já estou mostrando aqui para vocês, em algumas situações eu posso ter trabalho positivo, posso ter trabalho negativo. Isso indica que, se o trabalho é positivo, a energia está sendo transferida para o objeto, e no caso de um trabalho negativo, essa energia está sendo retirada do objeto, certo? Inclusive, vamos ver aqui no slide, inclusive, esse trabalho pode ser zero, né? Que é justamente o caso onde o trabalho não muda, a força, né, no caso, não muda o estado de movimento do objeto. E isso vai acontecer quando essa força for perpendicular ao deslocamento, tá? Deixa eu só voltar aqui um pouquinho, porque eu quero comentar uma coisa antes da gente prosseguir, tá? Do ponto de vista de unidades no sistema internacional, o trabalho ele é medido em joules, certo? Então, eu vou pegar, né, só para a gente ver a unidade. O joule, ele é equivalente, né, a medida de joule, ela é equivalente a Newton vezes metro. Sendo que Newton, como vem da segunda lei de Newton, de massa vezes aceleração, então eu tenho que o joule, ele é equivalente a Newton, que é massa, que é em quilos, vezes a aceleração, que é metros por segundo ao quadrado, e eu estou multiplicando esse outro metro aqui, que vem do deslocamento, tá? Então, eu tenho que o joule, a grandeza física de joule, ela é medida em, ela é equivalente a quilo vezes metro quadrado. Só apagar isso. Oh, droga. Apagou tudo. Ah. Faço de novo, rapidinho, não tem nada não. Apertei o botão errado. Aqui é só borracha. Vamos lá, de novo, rapidinho. Não desfazer não, professor? Desfazer. Oi? Não, apertei errado. Vai dar tem um Ctrl Z não aí? Não?
É porque aqui é a apresentação do PowerPoint. Aí eu tentei já, não deu certo não. Mas vamos lá. Aqui é Newton vezes metro, que é equivalente a quilo vezes metro por segundo ao quadrado vezes metro. E a letra está feia, que eu quero escrever rápido. Metro por segundo ao quadrado vezes metro. Então, do ponto de vista de unidades, o joule ele é equivalente a quilo vezes metro quadrado por segundo ao quadrado, tá? Vamos guardar essa informação, que essa informação vai ser importante para a gente daqui a pouquinho, tá bom? Então, beleza. Como o trabalho ele é uma grandeza escalar, ele pode ser positivo, negativo ou zero. Ele vai ser positivo quando, vamos colocar aqui, um deslocamento para a direita, né? Ele vai ser positivo quando a força for no sentido do deslocamento. Ele vai ser negativo, vou botar aqui, força 1, vai me dar um trabalho positivo, porque ele está no mesmo sentido do deslocamento, que é justamente o primeiro caso que eu mostrei para vocês. A força 2 vai apresentar um trabalho negativo, porque ela está em sentido contrário ao deslocamento, e eu poderia ter um trabalho negativo, por exemplo, de uma força 3 sendo perpendicular a esse deslocamento, tá? Por quê? Quando a força for perpendicular ao deslocamento, o que a gente vai ter vai ser um ângulo de 90 graus entre os dois vetores. Eu tendo um ângulo de 90 graus, isso implica que o cosseno de 90 é igual a zero. Então, eu vou pegar o trabalho como sendo força vezes deslocamento. Força vezes deslocamento, vezes o cosseno de 90, que vai dar zero. Então, a gente vai ter força vezes deslocamento, vezes o cosseno do ângulo, que é zero, né? Esse termo todo vai ser zero. Então, a gente vai ter esse trabalho como sendo 0 joules. Então, toda força perpendicular ao deslocamento, ela não vai realizar trabalho, ou seja, ela não vai mudar o estado de movimento do objeto, certo? Então, ela não contribui para que esse objeto seja deslocado em uma determinada direção. Ok? Oi. Vai falar. Alguma dúvida? Não, beleza. Oi, pode falar. Você estava explicando, não estava aparecendo a imagem, não. Tá, deixa eu ver uma coisa. Tá vendo agora? Agora eu tô. Pronto, ok. Deixa eu voltar aqui, trabalhar um pouquinho aqui também. Vou salvar esse negócio aqui. Para a gente poder continuar. Aula 02, anotação. 0, pronto. Deixa eu limpar aqui, só para a gente resumir, tá?
Então, eu posso ter um dado deslocamento, que é o eixo X, normal. Eu posso ter um dado deslocamento. Vamos supor que essa partícula vai realizar esse deslocamento e essa partícula está sofrendo a ação de várias forças. Nessa situação, cada uma dessas forças vai aplicar um trabalho diferente sobre o objeto, ou seja, aqui o trabalho dessa primeira força vai ser positivo, aqui o trabalho vai ser negativo, ou zero, desculpa, e aqui o trabalho vai ser negativo. Ou seja, o objeto está transferindo energia para o objeto, ou então está tirando energia do objeto. Ah, professor, na prática, como é que a gente pode ver essa situação? Qual é uma força que retira a energia do objeto? Bom, força de atrito. Tá? Se eu tenho um objeto que está sendo puxado por uma força numa região onde existe uma força de atrito, a força dá energia para o objeto para que ele realize o deslocamento, enquanto a força de atrito retira energia do objeto. De modo que, se eu acabar com a força que está puxando o objeto, o atrito se encarrega de parar o objeto. Tá? Então, ele vai continuar com uma certa velocidade até parar, porque a energia está sendo retirada dele. Ok? Ficou claro esse tipo de situação? Por que o trabalho pode ser positivo, negativo ou zero? Ok. Beleza. Bora em frente. Tá? Bom, mas... O que eu quero? Cadê o quadro aqui? Mas eu ainda posso colocar uma força oblíqua, né, ao deslocamento. Então, a gente vai fazer a decomposição vetorial dessa força. Ok? Vamos pegar esse caso aqui, e eu quero explicar isso em mais detalhes aqui. Opa. Vou trazer essa imagem para cá, para a gente poder trabalhar. Só um minutinho. Vou limpar isso aqui, tá? Deu certo. Show de bola. Vamos trabalhar com essa imagem aqui, que eu quero mostrar um negócio para vocês. Vamos trabalhar, né, com essa situação. Eu aproveito, relembro para vocês a situação de decomposição vetorial e ainda falo do teorema do trabalho. Tá bom? Então, vamos lá. Se eu tenho, vamos colocar nessa situação, vamos supor que eu tenho um deslocamento que ele é para a direita, certo? E a força, agora, ela tá formando um certo ângulo com o vetor de deslocamento, certo? Então, você pode calcular esse trabalho do ponto de vista do produto vetorial, que eu já expliquei, certo? Então, desculpa, produto vetorial não, produto escalar, tá? Então, esse trabalho, ele pode ser calculado do ponto de vista do produto escalar entre os dois vetores, e isso vai ser o módulo da força vezes o módulo do deslocamento vezes o cosseno de θ. Ok, mas tem uma outra forma, como eu mostro para vocês, como é que eu chego nessa equação. E essa outra forma seria trabalhar com o teorema do trabalho, que diz o seguinte, vamos puxar aqui do slide. O trabalho total, ele é igual à soma de todos os trabalhos que estão sendo realizados sobre o objeto, tá? Vamos demonstrar isso aqui, fazendo com que a gente chegue nessa mesma equação do produto escalar entre os dois vetores, tá? Então, realizando a decomposição vetorial, a gente aproveita e lembra
da aula passada, a decomposição vetorial dessa força F. Nessa situação, né, quando eu realizar essa decomposição vetorial, eu vou estar quebrando, né, decompondo essa força em dois outros vetores. Esse vetor F, ele vai ser decomposto em uma componente que aponta na direção do eixo X. Opa, vou fazer isso aqui mais retinho, pronto. E eu vou chamar esse vetor de fx, pode falar. Desculpa aí, você está fazendo algum exercício, está aparecendo sua imagem aqui só, aí eu não sei se tem algum exercício. Não, eu estou em outra tela, aqui. Espera aí, vamos lá. O que você está vendo agora, nesse momento? Estou vendo seu rosto. Pronto. Não quero aparecer, eu quero mostrar o programa de desenho. Está vendo agora? Está aparecendo, professor. Beleza. Deixa eu fazer só o seguinte, só para não ter problema. Deixa eu desativar minha câmera por enquanto. Eu quero que vocês vejam essa tela onde eu estou fazendo a decomposição vetorial. Está vendo isso aqui? Estamos vendo, ok. Pode continuar? Pode sim. Beleza. Tá tudo tranquilo, né? Se precisar, avisa, a gente volta, não tem problema nenhum. Ok? Tá, beleza. Então, vamos lá. Realizando a decomposição vetorial dessa força F, eu vou quebrar, eu vou repartir essa força em dois vetores, certo? Um na direção do eixo X, que eu vou chamar de Fx, e o outro na direção do eixo Y, que eu vou chamar de Fy. Do ponto de vista vetorial, a força F, ela pode ser interpretada como sendo o somatório das suas componentes, Fx mais Fy. Certo? Então, isso aqui nada mais é do que a regra de adição vetorial. Ok. Então, dessa forma, né, o teorema do trabalho diz que o trabalho total é igual ao trabalho da soma de todos os trabalhos realizados sobre o objeto, nesse caso, o objeto de massa M. Então, posso escrever que o trabalho da força F, que seria o trabalho total, né, ele pode ser calculado como sendo o trabalho da força na direção X mais o trabalho da força na direção Y. Ok? Então, abrindo essas equações, lembrando que o trabalho ele pode ser calculado, vou fazer aqui, trabalho, não está aqui em cima. O trabalho como sendo força vezes deslocamento vezes o cosseno do ângulo, tá? Então, o trabalho total, que é o trabalho da força F, ele vai ser o trabalho de X, que vai ser Fx, vezes o deslocamento, vezes o cosseno de θ, mais Fy, vezes o deslocamento, vezes o cosseno de θ. Só lembrando aqui que θ é o ângulo entre a força e o deslocamento, tá? Aqui eu escolhi fazer um deslocamento para a direita, então o ângulo θ seria o ângulo entre a força e o deslocamento. Ok? Porém, nessa situação aqui, quais são os dois θs que a gente vai utilizar? Primeiro, na direção de X, o θ nessa situação seria um ângulo de 0 graus, porque a força Fx
está na mesma direção do deslocamento realizado. Só que para a força Fy, o θ que você tem que utilizar é um θ de 90 graus, porque a componente Fy, ela está perpendicular ao deslocamento. Então, todo esse termo vai dar zero, porque o cosseno de 90 é igual a zero. Certo? Então, sobra, nessa situação, sobra que o trabalho da força vai ser a componente, o módulo da componente Fx vezes o deslocamento, ΔX, vezes o cosseno de θ, que nesse caso aqui eu já vou tirar, porque o cosseno de θ, cosseno de zero, vai ser igual a 1. Tá? Então, vai sobrar somente a componente Fx, certo? E aí você pode também fazer a decomposição vetorial e substituir o Fx por F cosseno de θ vezes o deslocamento. Então, essa equação recai na mesma equação. Esta situação recai na mesma situação do produto escalar daqui de cima. E é lógico que tinha que dar a mesma coisa, tá? Lógico que tinha que dar a mesma coisa, porque são situações idênticas, né? Só resolvidas de maneira diferente, tá? Então, dessa forma, né, só para voltar aqui para o slide, a componente Fx vai formar um ângulo de 0 graus, enquanto a componente Fy vai formar um ângulo de 90 graus, cujo cosseno, né, isso aqui tudo, é igual a zero. Beleza? Vamos em frente. Bom, então daqui a gente pode tirar algumas conclusões, que são: se a força perpendicular ao deslocamento ela não gera trabalho, né? Toda vez que a força formar um ângulo de 90 graus com o deslocamento, isso não te gera trabalho. O trabalho independe da trajetória, porque você está sempre olhando para o vetor deslocamento, certo? E é a componente paralela ao deslocamento que vai determinar qual é o tipo de trabalho que está sendo aplicado sobre um objeto, certo? E isso vai te definir os sinais do trabalho, se vai ser positivo, negativo ou zero. Ou seja, vai definir se você está transferindo energia para o objeto, para favorecer com que ele realize esse deslocamento, que é o caso da componente Fx nessa situação, ou se você está atrapalhando o deslocamento, ou seja, se você está retirando energia do objeto, como é o caso de uma certa força de atrito. E, nessa situação, a força Fy, pelo fato de ser perpendicular ao deslocamento, ela não interfere no deslocamento. Tá? Ela não está contribuindo para esse deslocamento justamente porque ela é perpendicular. Tá? Então, seu trabalho é igual a zero. Ok? Até aqui alguma dúvida, pessoal? Posso ir em frente? Pode prosseguir, professor. Não, tranquilo. Eu só quero ir devagarinho, tá? Nesse começo aqui, vamos devagarinho, para ter certeza que está todo mundo acompanhando direitinho, está todo mundo no mesmo ponto. Tá bom? Bora continuar. Então, vamos ver agora algumas situações, né, alguns casos especiais para o trabalho. Tá? Vamos começar com o trabalho da força-peso. Deixa eu só mudar aqui a cor. Fazer com essa cor aqui, pronto. Vamos tratar do trabalho da força-peso, certo? Só lembrando, a força-peso é uma força que sempre aponta para baixo e ela vem da segunda lei de Newton, que é massa
vezes a aceleração, só que no caso do peso, a aceleração vai ser a aceleração da gravidade, que no caso sempre aponta para baixo, certo? Então, o trabalho da força-peso, ele vai vir da equação do trabalho, que é força vezes deslocamento, e agora eu estou trabalhando com o eixo Y, certo? Por isso eu vou colocar ΔY, porque a gente agora está fazendo deslocamentos na vertical, vezes, né, já estou trabalhando com o resultado do produto escalar, vezes o cosseno de θ, tá? E aí eu vou substituir a força, eu vou substituir pelo peso, que é a força-peso que eu quero avaliar. O deslocamento eu vou substituir por uma certa grandeza H, que vai ser simplesmente a altura, né, com que eu estou variando simplesmente a altura com que eu estou movimentando esse objeto de massa M, tá? E aqui eu tenho que verificar qual é o ângulo, né, na verdade, o cosseno do ângulo entre força e deslocamento, né, entre peso e altura, tá? E aí a gente vai avaliar isso em duas situações, tanto na subida quanto na descida. Então, se eu pego um objeto e vou elevar esse objeto, fazer com que ele suba, realizando um deslocamento para cima, o ângulo entre força e deslocamento vai ser um ângulo de 180 graus, tá? Porque eu tenho peso apontando para baixo e deslocamento apontando para cima. Então, o ângulo entre esses dois vetores vai ser um ângulo de 180 graus na subida. Na descida, a gente vai ter que os vetores são paralelos, tá? Então, o peso apontando para baixo, realizando um deslocamento apontando para baixo, nessa situação, quando eu estou, tá? Então, o peso apontando para baixo, realizando um deslocamento apontando para baixo, nessa situação, quando eu estou descendo um objeto, o ângulo é de 180 graus. Agora, vamos avaliar aqui uma coisa interessante. O trabalho da força-peso na subida, ele é negativo, certo? O trabalho da força-peso na subida, ele é negativo. Ou seja, para que você realize a elevação de um objeto, quem tem que gastar energia é você. E quanto de energia você gasta? A quantidade de energia está sendo medida justamente pelo trabalho da força-peso. Então, para que eu pegue um objeto dessa altura e leve para essa outra altura mais acima, ou seja, eu realizei um deslocamento para cima, uma subida, eu tenho que gastar energia igual ao trabalho da força-peso, certo? Para esse dado, para esse mesmo deslocamento, para esse dado deslocamento. Já na descida, o trabalho vai ser positivo. O trabalho da força-peso na descida vai ser positivo. E o que isso indica fisicamente? Que se eu abandonar um objeto em uma certa altura, naturalmente a força-peso se encarrega de fazer com que ele desça, fazendo um deslocamento apontando para baixo. O que seria falar em gíria popular que para baixo todo santo ajuda. Mas, na verdade, é a força-peso que causa trabalho positivo, né? Então, é a força-peso que dá energia para que esse objeto saia de um ponto mais alto e vá para um ponto mais baixo, nesse caso, acelerando com a aceleração da gravidade. Ok? Bom, porém, aqui vale a pena a gente mencionar uma coisa interessante. Quando a gente está falando de força-peso, tá? É bem comum... E aí, professor, tem como voltar só para me tirar um print, por favor, rapidinho? Pode falar. Só para tirar um print disso aí, rapidinho. Cara, eu vou salvar esses slides e jogo lá no muro. Ah, beleza.
Bom, aqui só uma curiosidade, tá? É mais para explicar esse próximo ponto, mas vamos lá. Quando a gente está trabalhando com a força peso, é bem comum a gente atribuir que o peso é constante, certo? Que a força peso ela é constante, certo? Porém, eu vou considerar a força peso como sendo uma força variável. Deixa eu só fazer um parêntese disso e explicar isso aqui rapidinho. Bom, deixa eu salvar isso aqui. Pronto. Ok. Deixa eu só mostrar um negócio para vocês. Deixa eu só mexer nesse troço. Elipse. Eu quero 90. Não. Aqui dá para entender já. Agora eu vou pegar essa situação aqui. Pronto. Vamos supor, pessoal, que aqui eu tenho a superfície da Terra, tá? A Terra tem um raio de 6.400 quilômetros. Vamos supor, você está bem aqui nas proximidades da superfície da Terra. A sua força-peso vai estar apontando para baixo, tá? Esse peso vai ser calculado como sendo massa vezes gravidade. Beleza. Então, nos arredores da Terra, o seu peso pode ser considerado constante, porque a gente vai atribuir que essa gravidade, ela também é constante. Ok? Então, a Terra tem uma massa qualquer, que agora falhou a memória qual é a ordem de grandeza, e eu tenho uma massazinha bem menor do que a Terra, certo? Tenho aqui minha massazinha. Agora, uma curiosidade, como é que é calculado o valor da aceleração da gravidade? Alguém faz ideia? A gravidade na Terra, na superfície da Terra, ela é 9,81 metros por segundo ao quadrado. Como é que eu chego nesse valor? Alguém faz ideia? Ótimo, beleza. Vamos lá. A equação que vai me definir qual é o valor da aceleração da gravidade é a lei da gravitação universal. Então, a força de gravidade ela é igual a uma constante gravitacional vezes a massa dos objetos dividido pela distância entre eles ao quadrado. Tá? E aqui, só por curiosidade, essa distância é a distância dos centros de massa dos objetos. Tá? Mas aqui é só uma curiosidade. Então, vamos supor o seguinte, se eu estou na superfície da Terra, a distância do centro de massa da Terra para o meu centro de massa vai ser o próprio raio, tá? Então, a força-peso, que vai ser a força gravitacional na superfície da Terra, ela vai ser a constante de gravitação universal vezes a massa da Terra, dividido pelo raio da Terra ao quadrado, vezes a massa. Então, esse termo todinho, ele vai ser a minha gravidade, e aí eu tenho que peso é massa vezes gravidade. Ok. Agora, como é que eu faço para variar a força-peso? Eu tenho que mudar essa distância, tá? Então, no momento que eu estou saindo da superfície da Terra e estou numa distância maior do que o raio da Terra, né? Vamos pegar aqui uma distância D aqui qualquer, não vou colocar D não, para não confundir com o da equação. Vamos botar um Y aqui qualquer. Nessa situação agora, o meu D aqui da equação, ele vai ser igual ao raio da Terra mais Y. Certo? Então, aumentando a distância entre os centros de massa, faz com que eu varie, mude
essa gravidade. Então, se eu estou me afastando da Terra, a gravidade nesse ponto aqui, ela vai ser, quer dizer, aqui eu vou botar um gelinho aqui qualquer, essa gravidade aqui, ela vai ser menor do que a gravidade na superfície da Terra, porque eu estou me afastando dela. Então, para todos os efeitos, eu só posso considerar a aceleração da gravidade constante se você garantir que eu estou nas proximidades da superfície da Terra. Ao passo que, ao modo que você vai se afastando dessa superfície, né? Se você vai se afastando do centro de massa da Terra, a gravidade vai diminuindo. Então, para todos os efeitos, eu posso considerar a força peso como uma força variável. E ela varia de acordo com uma função de distância, certo? Conforme, voltando aqui, conforme eu aumentar o y, a força da gravidade vai diminuindo, porque eu estou diminuindo justamente essa aceleração da gravidade, ok? Então, do ponto de vista do trabalho total realizado sobre um objeto que está sofrendo uma força variável, eu posso usar o teorema do trabalho, que diz que o trabalho total é a soma de todos os trabalhos realizados sobre um objeto. E aí, nesse ponto, né, só por definição, eu posso transformar um somatório em uma integral, considerando com que os deslocamentos sofridos pelo meu objeto vão tender a zero, fazendo com que para esses pequenos deslocamentos iguais a zero, eu posso considerar a minha força como sendo uma constante. Tá? Então, seria aplicar os teoremas do cálculo para essa situação, e eu posso sair de um somatório para uma integral. Mas, como os professores de cálculo gostam de falar, né, o sentimento de uma integral, né, para todos os efeitos, eu posso pegar uma integral e representar isso como sendo a área sob a curva. Então, eu posso, para uma situação de uma força variável, né, eu posso, calculando, fazendo esse gráfico de força por deslocamento, na hora que você calcular essa área, você também está determinando quem é o trabalho sofrido, trabalho total sofrido por esse objeto. Ok? E aqui é importante a gente mencionar isso, porque eu posso considerar a força, peso, por exemplo, como sendo uma força variável, já que você está se afastando da superfície da Terra. Na grande maioria dos casos, a gente vai tomar o peso como sendo uma constante, porque eu estou nas proximidades da superfície da Terra, onde a gravidade ela é constante. Ok? São só esses comentários importantes para a gente fazer, porque tem que ser o mais rígido do ponto de vista físico, né? Tem que ser o mais correto possível. Tá bom? Beleza. E esse conceito de trabalho total sendo resolvido como uma integral vai ser útil para a gente agora, quando for tratar do trabalho da força elástica. Tá? Vamos demonstrar como é que eu chego nessa equação aqui. Certo? Primeiro vamos lembrar, né? Só fazer uma recapitulação de Física 1, só para a gente lembrar qual que é a força elástica. A força elástica, ela é dada pela lei de Hooke, onde eu vou calcular a força como sendo menos K vezes X. O K, ele é chamado de constante elástica. E essa grandeza, ela está relacionada
com a rigidez da mola. Ou seja, quanta força você tem que fazer para mover uma mola. E o X, ele vai ser um certo deslocamento. Mas aqui ele está relacionando o deslocamento a um deslocamento da mola. Ou seja, se ela está sendo esticada ou então se ela está sendo comprimida. Tá? Essa grandeza de deslocamento da mola, ou então alguns livros chamam de elongação da mola, tá? É feito em relação à sua posição natural, o tamanho natural da própria mola. Tá? Então, de modo que, se eu esticar uma mola, né, se eu esticar a mola, eu estou realizando um deslocamento, fazendo com que a mola aumente do seu tamanho natural, a força que a mola está exercendo sobre o objeto vai ser no sentido contrário, devido a esse sinal negativo. O contrário também é verdadeiro. Se eu comprimir a mola, a força que vai surgir vai ser no sentido contrário, também por conta do sinal negativo. Tá? Então, a força vai ser sempre no sentido contrário ao deslocamento. Ok? Agora, como é que você calcula o trabalho realizado pela mola? Ou seja, quanta energia a mola deu para o objeto de massa M para que ele mude o seu estado de movimento, né? Qual foi o trabalho realizado pela mola. Então, eu vou substituir, na minha equação do trabalho, né? Eu vou substituir a equação da força elástica. Então, desse modo, o trabalho da força elástica é igual a menos, né, que eu já posso pegar o menos e jogar para fora da integral, ele é menos o trabalho da posição inicial até a posição final, da força elástica, que em módulo ela é dada por K vezes X, tudo isso vezes 1 dx. Aqui ficou parecido com menos. Eu prefiro desenhar no outro programa, é mais fácil de ter um atalho para não ter que ficar fazendo isso toda hora. Tudo bem. Como o K é chamado de constante, né, ele é uma característica da mola, então, ele sendo constante, ele pode sair da integral, então aqui vai ficar menos K vezes a integral da posição inicial até a posição final de x dx. E aqui eu mencionei com vocês na aula passada. Essas noções de cálculo que eu peço para vocês são importantes para a gente conhecer o que está acontecendo, mas é basicamente para que eu faça as demonstrações, certo? Se você não está tão afiado no cálculo, não tem problema, basta que fique, que entenda o que está sendo feito, certo? E aí, o resultado da integral de x dx é x ao quadrado sobre 2. Então, aqui vai ficar com menos a constante vezes x ao quadrado sobre 2. E aí, eu recaio, né, nessa equação de que o trabalho feito pela mola é menos kx ao quadrado sobre 2. Certo? Então, é só para mostrar de onde é que vem a equação do trabalho da força elástica. Ok? Por que o trabalho da força elástica ele é negativo? Por conta do sinal, né, da lei de Hooke, a gente sempre vai ter que o deslocamento, vamos pegar o caso de eu esticar a mola. Na hora que eu esticar a mola, o deslocamento vai estar para a direita e a força elástica vai estar para a esquerda. E aí forma um ângulo de 180 graus. Então, isso dá um trabalho negativo, porque a mola, né, a força elástica, né, a força exercida pela mola, ela é uma força restaurativa, ou seja, ela sempre tende
a trazer o objeto de volta para a posição x igual a 0. Ok? Tranquilo? É só para mostrar como é que a gente chega em determinadas equações. Novamente, se você não está tão afiado no cálculo, não se preocupa. Aqui é um trabalho que eu gosto de fazer, de só mostrar como é que a gente chega em determinada equação. Ok? Desculpa. Vamos em frente. Bom, finalmente, vamos falar de energia. Toda vez eu estou falando, toda hora, né, até agora, eu estava mencionando que o trabalho, ele era a energia transferida para o objeto para mudar o seu estado de movimento. Agora, vamos falar do qual é esse tipo de energia. Vamos começar com energia cinética, que é a energia associada ao movimento. Tá bom? Primeiro, eu vou mostrar para vocês qual é a equação e depois eu vou mostrar como é que a gente chega nessa equação. Já, tá certo? Mas primeiro, vamos mencionar o seguinte, que a energia cinética ela é metade da massa vezes a velocidade ao quadrado. Por curiosidade, isso também dá Joule. Vamos ver. A unidade de energia cinética também é Joule, que vai ser massa, que é dado em quilos, vezes a velocidade, metros por segundo, elevado ao quadrado. Então, a unidade de Joule para energia, ela é dada por quilo, metro quadrado sobre segundo ao quadrado, que foi a mesma unidade que eu defini para sendo a unidade de Joule também é a mesma unidade que define o trabalho. Então, de algum modo, trabalho e energia se relacionam, né? E vem da definição do trabalho, que eu defini o trabalho como sendo energia transferida de um objeto para outro. Não é? Aqui está salvo. Vou limpar isso aqui. Vou já escrever aqui. Beleza. Então, se um objeto está em repouso, a sua energia cinética ela é igual a zero. Se velocidade é igual a zero, energia é zero, porque eu estou substituindo velocidade bem aqui. E a energia cinética, ela sempre vai ser ou zero ou positiva, tá? Você nunca vai ter uma situação... Caramba. Você nunca vai ter uma situação onde a energia ela é negativa, tá? Nunca você vai ter energia cinética sendo menor do que zero, tá? Você pode aumentar a energia, pode diminuir a energia, mas a energia nunca vai ser zero, menor do que zero, tá certo? Justamente porque você pode ter velocidade negativa, mas como essa velocidade ela está elevada ao quadrado, esse termo sempre vai ficar positivo, tá? Só para exemplificar, como é que você pode ter velocidade negativa? Basta que um objeto esteja se movimentando no sentido contrário do seu referencial, tá? Aqui eu vou ter uma velocidade negativa. Se eu pego o módulo dessa velocidade, vamos imaginar o seguinte, se você está avaliando do ponto de vista escalar, e eu considero essa velocidade negativa, mas elevo ao quadrado, isso sempre vai dar positivo. E o termo de massa nunca pode ser negativo também. Então, só resta essas duas situações. A energia cinética pode ser zero e a energia cinética pode ser maior do que zero
quando o objeto tiver uma certa velocidade. Só que essa energia nunca vai ser negativa. Ok? Bom, eu mencionei agora que o trabalho e a energia se relacionam. Ok, vamos provar que isso é verdade e, aproveitando, eu ainda demonstro a equação da energia cinética, tá certo? Que é o teorema do trabalho e energia, que é o próximo slide, mas já vou fazer aqui, já vou aqui fazer para vocês. Teorema do trabalho e da energia. Ok. Para demonstrar o teorema do trabalho e da energia, eu vou começar utilizando duas equações, certo? Eu vou precisar da segunda lei de Newton, que é força é igual a massa vezes aceleração. E vamos pegar também, né, uma outra equação que a gente vai utilizar. Uma outra equação que a gente vai utilizar é a equação de Torricelli. A equação de Torricelli diz que velocidade final ao quadrado é igual a velocidade inicial ao quadrado mais 2 vezes a aceleração vezes o deslocamento. E para demonstrar o teorema do trabalho da energia, a brincadeira que a gente vai fazer é o seguinte: isolar a aceleração na equação de Torricelli e substituir na segunda lei de Newton. Bora lá. Isolando a aceleração, vamos pegar esse termo de velocidade inicial ao quadrado, vamos passar para o primeiro membro. Então, isso vai negativo. Isso é igual a 2 vezes a aceleração vezes ΔX. Então, como eu quero só aceleração no segundo membro, eu passo os outros termos dividindo. Então, velocidade final ao quadrado menos velocidade inicial ao quadrado dividido por 2 vezes o deslocamento, ΔX. Tudo isso é igual à aceleração. E agora eu pego esta aceleração e substituo na segunda lei de Newton. Então, vai ficar força é igual a massa vezes velocidade final ao quadrado menos velocidade inicial ao quadrado sobre 2 vezes ΔX. E agora eu vou brincar de arrumar esses termos. Tá? Agora eu vou brincar de arrumar esses termos. 2 ΔX, quer dizer, o ΔX eu passo para o primeiro termo, então vai ficar força vezes o deslocamento, que a gente já está vendo que vai dar o trabalho. Isso vai ser igual a massa vezes velocidade ao quadrado dividido por 2, menos massa vezes velocidade inicial ao quadrado dividido por 2. Então, o trabalho ele é igual a energia cinética final menos a energia cinética inicial. Então, o teorema do trabalho de energia diz que o trabalho ele é igual à variação da energia cinética. Ou seja, o trabalho realizado ele pode alterar a energia cinética de um objeto. Ou seja, o trabalho transfere energia para um objeto, ou então retira energia do objeto, tá? Então, esse teorema aqui, pessoal, ele é bastante importante para a gente, tá? Que relaciona o trabalho com energia, justamente pelo fato dessas duas grandezas físicas representarem a mesma coisa. Isso está implícito no fato de trabalho ser medido em joule e a energia ser medida em joule. Então, uma coisa muda a outra, né? As duas grandezas
são iguais do ponto de vista de unidades. Ok? Então, é dessa forma, né, que é definido, que a energia cinética, ela é definida como sendo massa vezes velocidade ao quadrado dividido por 2, fazendo essa brincadeira entre a segunda lei de Newton e a equação de Torricelli. Ok? E aqui tudo bem, pessoal? Tranquilo, senhor. Não, beleza. Eu quero ir bem devagarinho, porque se deixar eu falo rápido demais. Eu quero que a gente esteja todo mundo no mesmo ponto. Tá? Pronto, beleza. Vamos em frente. Vamos continuar. Bom, teorema de trabalho de energia foi o que eu mostrei lá no Autodesk, né? Ali já está salvo, depois eu jogo para vocês no Moodle também, tá? Agora, como é que eu defino, né? Agora tem um outro tipo de energia que eu posso definir, tá? Que é a energia potencial, certo? A energia cinética, ela é a energia que está relacionada com o movimento, e a energia potencial, definição bem abrangente possível, né? A energia potencial, ela é um tipo de energia que está associada à configuração de um sistema, certo? E aqui, pessoal, deixa eu só fazer um parênteses. Essas definições de energia, nesse caso, né? Essa definição de energia potencial, ela tem essa definição bem abrangente, configuração de um sistema, para que todos os tipos diferentes de energia possam caber nessa mesma definição, tá? Eu tenho potencial, eu tenho vários tipos diferentes de energia. Tenho energia química, energia potencial gravitacional, energia potencial elástica. Tenho vários tipos diferentes de energia e todas essas definições têm que caber na mesma definição. Por isso que essa energia potencial, como sendo a energia associada à configuração de um sistema, ela tem que ter essa definição o mais abrangente possível. Tá? Agora vamos refinar o nosso exemplo, tá? Eu quero falar da energia potencial gravitacional, tá? E outro detalhe, né? A configuração do sistema onde eu tenho forças que atuam sobre os objetos, certo? No caso da energia potencial gravitacional, o que a gente tem aqui, vamos supor que está aqui, no mesmo exemplo que eu dei na outra situação, certo? A força-peso, ela obedece à terceira lei de Newton, certo? A Terra me puxa com uma certa força-peso, mas eu também estou puxando a Terra com uma força de mesmo módulo e sentido contrário. Então, recai sobre essa definição, onde exercem forças uns sobre os outros. Então, do mesmo modo que a Terra está me puxando, eu também estou puxando a Terra. Mas, obviamente, quem vai se locomover vai ser o objeto de menor massa, né? Já que a minha massa é bem menor do que a massa da Terra, é muito mais fácil eu me movimentar do que a Terra, né? Por conta da diferença da quantidade de massa. Ok. Então, eu posso definir, né? Eu posso definir a variação
da energia potencial como sendo menos o trabalho realizado. Certo? Então, dessa forma, né, eu estou definindo uma energia que está associada à configuração do sistema, e nessa situação, quando a gente traz esse caso para força-peso, por exemplo, essa configuração do sistema pode ser interpretada, por exemplo, no fato de eu pegar um objeto de massa M que está em uma certa posição, na hora que eu elevar esse objeto até uma certa altura, eu estou mudando a configuração do sistema. Porque inicialmente ele estava numa altura igual a 0, e depois eu mudei essa altura, mudei a configuração do sistema. Então, para que eu consiga elevar esse objeto, eu tenho que gastar energia, né, que é igual ao trabalho da força-peso. Certo? Agora, para que eu realize um deslocamento para cima, com a força-peso apontando para baixo, o trabalho da força-peso na subida, eu mostrei para vocês que ele é negativo. Então, com o menos do sinal da definição, eu tenho que a energia potencial, né, a variação da energia potencial, aqui eu vou botar, se eu considerar a energia potencial inicial como sendo igual a 0, né, ou seja, o objeto estava na posição y igual a H0 igual a 0 na situação inicial, isso me dá que a energia potencial vai ser menos o trabalho da força-peso, na subida o trabalho negativo. O menos do trabalho com o menos da definição me dá que a energia potencial é massa vezes gravidade vezes altura. Ou seja, se eu pegar um objeto de massa M e elevar esse objeto a uma altura H, eu tenho que gastar energia igual a essa quantidade de trabalho da força-peso contra a força-peso. Certo? E aqui no slide, pessoal, só para mostrar para vocês, eu fiz isso baseado na definição do trabalho, né, considerando a força-peso como sendo uma força variável, tá? E aí a gente chega, né, só para mostrar que eu também posso fazer isso só olhando para os sinais das equações, tá? A gente chega que a energia potencial, ela é igual a massa vezes gravidade vezes altura. Então, aqui está a minha força-peso, e esse H você pode interpretar como sendo o deslocamento na vertical. Ok? E aí, nessa situação, o que eu estou fazendo é, tirando esse objeto de uma altura, aqui, vamos, só para ser bem criterioso, aqui eu estou tirando o objeto de uma altura y0 igual a 0, estou levando para uma altura y qualquer, onde esse meu h ele vai ser igual ao ΔY, né? Nessa situação, fazendo y0 igual a 0, eu tenho que a energia potencial inicial, ela seria 0, então a variação da energia te dá só a energia potencial final, tá? Ah, professor, mas eu posso, aqui só para brincar com vocês, tá, pessoal? Eu posso considerar o seguinte, eu posso considerar um outro referencial, vou botar isso aqui retinho aqui, eu posso considerar um outro referencial qualquer, onde eu vou fazer um deslocamento, vamos botar, supor que aqui é o meu y0 igual a 0, eu estou saindo dessa posição y1 e estou indo para essa posição y2 com um objeto qualquer
de massa M. Tá? Nessa situação, o teu H, né, ele vai ser simplesmente o ΔY, que vai ser Y2 menos Y1. Tá? Então, de todo modo, você tem que ver qual foi a altura que você subiu, né, nessa situação. E é por isso que gosto de mencionar isso aqui, para a gente relembrar que é importante, né, sempre definir qual é o referencial que você está utilizando. Então, eu saí de uma altura, elevei o objeto de uma certa altura, tá? Então, a minha energia potencial vai ser massa vezes gravidade vezes altura. Não necessariamente, tá? Não necessariamente o teu nível de referência, que nesse caso aqui é o ponto Y1, não necessariamente ele tem que ser igual a zero, tá bom? É só para a gente, só para deixar claro essa situação, tá? Você escolhe qual é o referencial que você está utilizando. Por isso que é muito importante a gente lembrar que tudo na física depende do referencial. Ok? Do mesmo modo que a energia potencial gravitacional ela é definida como sendo menos o trabalho da força-peso, a energia potencial elástica ela também vai ser definida como sendo menos o trabalho da força elástica, tá? Então, o trabalho da força elástica, eu mostrei para vocês que ele é menos kx ao quadrado, constante elástica de deslocamento elevado ao quadrado dividido por 2, e a energia potencial elástica é igual a menos o trabalho da força elástica, então isso é menos kx ao quadrado sobre 2, menos com menos vai dar mais. Então, o trabalho, quer dizer, a energia potencial elástica, ela é kx ao quadrado sobre 2, tá? Essa é a mesma lógica que eu fiz para a força-peso, mas foi só falando, né? Não escrevi. Tá? Do mesmo jeito você pode fazer isso para a força-peso, colocando o trabalho da força-peso, que ele é negativo numa situação de subida. Ok? E aí, fica claro nessa situação que se a gente quer elevar um objeto, né, voltando para a situação da força-peso, se eu quero elevar um objeto, eu tenho que gastar energia. Se o objeto vai cair, eu não tenho que gastar energia com isso, porque a própria força-peso se encarrega de trazer ele para baixo. Tá bom? Bom, outro ponto importante é um dos principais princípios da física, que é o princípio da conservação da energia mecânica. Então, eu vou definir a energia mecânica como sendo somatório, a soma da energia cinética e da energia potencial. E se essa energia se conserva, se você tem um sistema conservativo, tá? Ou seja, um sistema onde não há forças dissipativas, como resistência do ar, atrito, por exemplo, essa energia mecânica, ela se conserva. Então, você pode considerar a energia cinética, a energia mecânica inicial tem que ser igual à energia mecânica final, tá? Ou energia mecânica antes tem que ser igual à energia mecânica depois, enfim, tá? Na próxima aula, eu vou gastar um pouco mais de tempo resolvendo alguns exercícios sobre esse princípio de conservação, tá certo? Mas, basicamente, deixa eu só ver aqui o próximo slide. Aqui é só um exemplo. Mas, basicamente, o princípio da conservação,
ele define que você pode trocar os tipos de energia, tá? Como assim? Eu posso transformar um tipo de energia no outro, tá? Também é uma consequência desse princípio de conservação. A energia não se cria e nem se destrói. Ela apenas se transforma de um tipo para outro. Por exemplo, a energia elétrica se transforma em energia cinética, no caso do meu ventilador aqui. Tá? Eu estou transformando energia elétrica em energia cinética. Estou transformando um tipo de energia no outro. Vamos ver aqui um exemplo. Tá? Eu vou transformar a energia cinética em energia potencial e vice-versa, tá certo? Só para conservação da energia. E na próxima aula, a gente vai gastar um tempinho a mais resolvendo alguns exercícios sobre esse princípio de conservação, que ele é bastante importante. Primeiro tipo que eu quero mostrar para vocês, primeira transformação de energia que eu quero fazer com vocês, é transformar a energia cinética em energia potencial. Vamos fazer um lançamento vertical, tá? Eu vou pegar numa altura igual a zero, numa situação inicial, onde eu tenho altura igual a zero, eu vou fazer um lançamento vertical de um objeto com uma certa velocidade v. E a pergunta que eu tenho para fazer para vocês é a seguinte: qual vai ser a altura máxima que esse objeto vai... Qual vai ser a altura máxima que esse objeto vai obter? Ele vai chegar na altura máxima na situação quando a velocidade final for igual a zero. Tá? Então, nessa situação, pessoal, a gente pode, usando o princípio de conservação de energia, determinar qual vai ser essa altura máxima. Dá para fazer pelas equações de lançamento vertical, lógico que dá e tem que dar o mesmo resultado. Mas eu quero mostrar para vocês utilizando o princípio de conservação de energia. Bom, vamos avaliar a situação, numa situação antes e numa situação depois. A situação antes, eu vou fazer aqui justamente no caso do lançamento. E a situação depois vai ser a situação onde o objeto está lá em cima, onde eu quero saber qual vai ser a altura máxima. Tá? Do princípio de conservação de energia, a gente tem que a energia mecânica, numa situação antes, ele tem que ser igual à energia mecânica numa situação depois. E para fazer isso, eu tenho que desconsiderar resistência do ar, porque ela é uma força dissipativa, tá? Eu estou fazendo um sistema ideal onde nenhuma energia foi perdida durante esse movimento, tá? Por conta de resistência do ar, atrito, enfim, tá certo? Então, vamos avaliar o que está ocorrendo nessa situação. Na situação antes, pelo fato de eu estar numa altura igual a zero, né? E eu considerar que a energia potencial sendo massa vezes gravidade vezes altura, a energia potencial na situação antes ela é igual a zero, porque a altura é igual a zero. Então, a energia potencial aqui vai ser igual a 0 joules. Se o objeto tem uma velocidade, isso implica que ele também tem uma energia cinética que é igual a massa vezes velocidade ao quadrado dividido por 2. Ok. Na situação depois, lá em cima, quando o objeto estiver na altura máxima, a condição para que isso ocorra é que a velocidade seja igual a zero. Então, isso implica que a energia cinética tem que ser igual a zero.
Então, eu tenho uma certa altura, então isso me dá que lá em cima ele tem uma energia potencial. Então, fazendo conservação da energia, eu vou olhar agora para essa situação como um todo. A energia mecânica antes é igual à energia cinética mais a energia potencial. Numa situação depois, vou botar aqui entre parênteses, antes, isso é igual à energia cinética mais a energia potencial numa situação depois. Agora, a gente considerou que algumas coisas aqui são igual a zero. A energia potencial, no momento do lançamento, é igual a zero, e a energia cinética, quando o objeto chega na altura máxima, é igual a zero. Então, o que a gente tem é uma transformação da energia cinética sendo transformada em energia potencial. E aí eu posso obter qual é o valor da altura máxima, substituindo as equações. A energia cinética é igual a massa vezes a velocidade ao quadrado dividido por 2, é igual à energia potencial, que é igual a massa vezes gravidade vezes altura. Aqui eu posso cancelar as massas, e isso vai me dar que a altura máxima é igual à velocidade ao quadrado dividido por 2 vezes a gravidade. Ok? Isso é um caso, por exemplo, de transformação de energia cinética em energia potencial, que eu estou jogando o objeto para cima, eu estou fazendo com que ele ganhe uma certa altura, né? Ele ganhou uma altura H. Ok? Outro caso seria, por exemplo, o contrário. Se eu quero agora fazer com que, também é uma situação de conservação de energia, né? Conservação de energia, e eu vou fazer o contrário agora. Eu vou transformar a energia potencial em energia cinética. Vamos fazer a seguinte brincadeira. Vamos supor que eu tenho aqui uma rampa de skate, e eu desenho bem ruimzinho, tá, pessoal? Não estranhe isso, não. Aqui, vamos supor que eu tenho um menino numa rampa de skate, e eu quero calcular agora com qual velocidade ele chega no ponto mais baixo da trajetória. Certo? Aqui, pessoal, eu quero chamar a atenção de vocês para o seguinte detalhe. O trabalho independe da trajetória, certo? Então, eu posso, nessas situações de energia, eu também não preciso me preocupar com a trajetória. A única coisa que eu vou ter que observar vai ser qual é a altura que ele está em relação à posição inicial, em relação à posição final, tá? Então, vamos lá, vamos observar todos os casos que estão ocorrendo aqui. Vamos supor, só para facilitar o meu cálculo, que o menino foi abandonado no ponto mais alto da trajetória. Então, se ele foi abandonado, eu vou considerar que a sua velocidade inicial ela é igual a zero, só para facilitar a minha vida, né? E esse caso, ele tem uma energia cinética igual a zero lá em cima. Só que pelo fato de ele estar num ponto mais acima, ele possui uma altura H, isso indica que lá em cima ele tem uma certa energia potencial. No ponto mais abaixo da trajetória, vamos supor que aqui eu tenho o final da rampa, vai ser um H igual a zero, uma altura igual a zero, então isso implica que a energia potencial no ponto mais baixo é igual a zero. Só que ele chega com uma velocidade, então isso implica que ele tem uma energia cinética.
Então, o que vai ocorrer é que eu vou transformar a energia potencial em energia cinética. Então, aplicando o teorema de conservação de energia, a energia mecânica antes é igual à energia mecânica depois. Ah, eu esqueci de colocar, né? O antes vai ser a par quando ele está aqui em cima, e o depois vai ser quando ele está aqui embaixo. Tá? Então, lá em cima, ele tem energia cinética igual a zero, mas ele tem energia potencial. Embaixo, ele tem energia cinética e a energia potencial é igual a zero. Tá? Então, lá em cima, ele não tem energia cinética e aqui embaixo ele não tem energia potencial. Então, o que houve foi uma transformação da energia potencial em energia cinética. Então, massa vezes gravidade vezes altura se transformou em massa vezes a velocidade ao quadrado, dividido por 2. Novamente, eu posso desconsiderar as massas. Então, a velocidade ao quadrado é igual a 2 vezes a gravidade vezes a altura, então a velocidade final é igual a raiz quadrada de 2gh. Ok? Novamente, a próxima aula a gente vai exercitar um pouquinho mais sobre esse assunto, tá? E na próxima aula também, pessoal, eu começo fazendo esse exercício, tá? E aí a gente vai trabalhar dessa forma. Eu vou pegar os primeiros minutos da aula para relembrar o que a gente viu na aula passada, tá? E depois continuar o conteúdo. Ok? Bom, deixa eu ver aqui o chat rapidinho. Tudo bem, blá, 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 blá. A energia mecânica segue como se fosse a lei da conservação das massas da química. A quantidade de reagentes tem que ser igual aos produtos. Bom, é uma outra lei de conservação, certo? A lei de conservação das massas é também uma lei de conservação, tá? A lei da energia mecânica, a lei de conservação de energia, diz que a energia não se cria e nem se destrói, ela só se transforma de um tipo para outro, tá? Nicolas, se você pode fazer física 2 sem ter feito física 1, cara, poder pode, certo? Mas me avise nos pontos que você for começar a sentir dificuldade, tá? Porque, por exemplo, segundo a lei de Newton, força elástica, tudo isso são alguns conceitos que você viu em física 1, tá? Que era para ter, já era para dar uma continuação natural aqui, tá? Não é obrigatório, mas seria interessante. Me avise toda vida que eu for falar de um conceito que você não lembra, que você não viu, que eu falo novamente, eu explico no começo. Não tem problema não. Tá certo? Bom, pessoal, enquanto a gente finaliza aqui, deixa eu fazer a chamada, tá? Bom, para fazer a chamada, vou explicar para o pessoal que chegou depois. Para fazer a chamada, eu quero que vocês escrevam no chat a palavra presente. A partir de agora, vai lá. Deixa eu só pegar aqui um golinho d'água, rapidinho.
Pronto. Turma, para a gente finalizar por hoje. Ficou alguma dúvida? Fui rápido demais? Fui devagar demais? O que, é que vocês acharam? Diz Foi aí. excelente, professor. Oi? Foi excelente. Não, beleza. Tranquilo. Pois eu vou encerrar por hoje, tá bom? Na próxima aula, a gente vai trabalhar com alguns exercícios, certo? Eu quero praticar essa parte de conservação de energia e trabalho também, resolvendo com vocês alguns exercícios antes da gente passar para o próximo conteúdo, tá bom? Esses exercícios, eles vão ser de uma lista que eu vou colocar no Moodle. Então, quem quiser já ir estudando para não acumular matéria e tal, já pode ir resolvendo essa lista e me traz as dúvidas que a gente resolve na aula que vem. Tá bom? Deixa eu parar aqui a apresentação. Oi. Bom, vou encerrar aqui a gravação.